Fala, nação rubro-negra, galera do Esporte Clube do Recife, o pré-jogo tá na área, hein? 6h30 tem na Ilha do Retiro Esporte Santos. E aí, já imprimiu a sua máscara de Bruna Marquezine ou não? Vai dar uma trollada lá no Neymar ou não? Galera, antes da gente falar desse jogo, se inscreve aqui no canal, dá um like primeiro nesse vídeo, tá legal? Dá um like, tá aqui o likezinho aqui, é só botar lá, gostei, dá um joinha pra gente, dá uma moral, se inscreve no canal, tá bom? Se você quiser receber uma notificação no seu celular assim que tiver um vídeo novo aqui no Multiplay, você ativa os sininhos para as notificações, que aí você sempre vai ficar ligado, vai ficar esperto quando tiver conteúdo novo aqui no canal. E nas nossas redes sociais já tem escalação, tem as informações de bastidores também de Esporte Santos. 6h30 a bola rola na Ilha do Retiro. Esta é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esporte e Santos. Vamos lá. No QR Code aqui que está na tela para você, nós temos o canal WhatsApp. E aí, tudo que rola também de notícia, de conteúdo, cai lá também um link. Você entra no canal, acessa e aí tem na palma da sua mão, do seu celular, do seu tablet, enfim, seu computador, as notícias do nosso canal Multiplay, toda a cobertura do Esporte Clube do Recife. Galera, Esporte e Santos, Ilha do Retiro, com direito à máscara de Bruna Marquezine, que a galera quer trollar, dar uma trollada no Neymar, tirar a paciência do Neymar. Essa semana ele já discutiu com o torcedor, né? Depois ali da derrota no meio de semana, ele foi bater boca lá com o torcedor. Já tinha aquela derrota do Mirassol, enfim. Então, Neymar vem meio pilhado para o jogo. E o Sport? Como é que chega? Depois daquele empate contra o Vitória em 2-2 lá no Barradão, aos 53 minutos do segundo tempo. Um empate heróico, que deu moral, né? Então, o Sport chega para essa partida realmente com ânimo renovado, com um fio de esperança aí ligado, porque são 4 pontos em 14 jogos disputados. Mas o jogo tem um ar de confiança aí para o Leão da Praça da Bandeira, que começou a ensaiar uma reação diante da equipe do Vitória. Já tinha feito antes contra o Botafogo, mas aí perdeu o jogo no finalzinho. Só que desta vez, no finalzinho, na última quarta-feira, empatou a partida quando estava perdendo por 2-1. E aí, volta a pressão agora para cima do Santos, porque o Kleber Xavier vem sendo pressionado lá pelo lado do Peixe para subir o Santos de tabela. O Sport precisa tirar proveito disso, porque é a pior sequência da história do Sport, campeonatos brasileiros, 17 jogos sem vencer na temporada, 14 no Campeonato Brasileiro. E aí, depois daquele empate, realmente o Sport volta a marcar. O time do técnico Daniel Paulista pode aí voltar com o Gabriel, o goleiro, deve ser o titular no lugar de Kaique França. Kaique só jogou contra o Vitória por conta de questões contratuais, tá? E o atacante Pablo pode ser a novidade no time. Ele está recuperado de uma lesão na panturrilha direita, deve voltar a ficar à disposição, deve aparecer no banco de reservas, né? E entrar no decorrer de jogo. A Hereda, que estava com a lesão no pubis, e o Sérgio Oliveira, com a lesão no tornozelo, eles são os desfalques. Vamos para o provável time do Sport. Gabriel, Matheus Alexandre, que voltou a jogar bem, tomara que repita aquele futebol da quarta-feira, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Igor Cariús. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, ou Mateuzinho, a fase do Lucas Lima não é boa, Mateuzinho está aí pedindo passagem, Barleta, Derek Lacerda e Ignácio Collor Ramírez. Pode ser esse o time do Esporte Clube do Recife. O fato dos ingressos terem esgotados, eu acho que vai muito do fato do que eu falei, que nos últimos jogos tem sido perceptível que nosso time melhorou. Contra o Botafogo a gente não conquistou a vitória, mas na minha opinião fomos melhores na partida. Claro que a gente, vamos lá falar de novo, todo mundo aqui sabe que o futebol, principalmente no Brasil, é feito de resultados. Para treinador, jogador, tanto faz. Mas a gente tem que analisar nosso trabalho. A gente é profissional, a gente sabe que a gente tem que buscar a vitória de qualquer jeito, mas eu acho que a torcida também entende isso, que nós viemos de uma melhora nesses últimos 2 jogos, então eu acho que isso pode ver pelos ingressos, que já estão esgotados.
é um jogo muito importante para nós, com um time que também é muito difícil, né? Muito complicado. A gente sabe que o time deles é bom, mas é um jogo em casa, do lado da nossa torcida, e pode ser um passo fundamental para essa virada de chave. Cara, não, nunca tinha imaginado que poderia chegar tão rápido assim. É claro que quando ele veio para o Santos, né, lá no começo, já se criou aquela expectativa, mas a gente não sabia se ele ia ficar, se não ia, devido ao nosso jogo contra eles tipo, demorar desde que ele tinha chegado. Mas estou feliz por enfrentar esse craque. A gente sabe que ele dispensa comentários, pode estar passando por dificuldade ou enfim, isso não vem ao caso, mas a gente sabe que ele é uma referência para todos nós, jogadores brasileiros, e enfim, no mundo também. Então, muito feliz de enfrentar ele dentro de campo, mas a gente sabe que isso a gente deixa para fora de campo. Lá no campo a gente vai manter o profissionalismo e jogar de igual para igual. Aí eu vou até abrir o parênteses, porque o Sérgio Oliveira está fora por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo. O Hereda também está fora. Só que tem uma cláusula no contrato do Sérgio Oliveira que diz que, quando a lesão for mais grave, ele tem o direito de se tratar fora do Sport Clube do Recife. Ele vai se tratar em Portugal. Isso poderia ser em comum acordo? Sim, poderia. Claro que poderia estar no contrato e aí, quer dizer, está no contrato, né? E aí o jogador poderia ir embora tranquilamente. E vai se tratar em Portugal. O Sport liberou, está no contrato, o Sport precisou liberar. Mas o empresário que trouxe Sérgio Oliveira e o dirigente que assinou o contrato não explicou que o departamento do esporte é equipado, um dos melhores do Norte-Nordeste, e que ele podia se tratar aqui, não? Precisava realmente o jogador se ausentar, ir para Portugal para se tratar dessa lesão ligamentar no tornozelo? Olha, minha gente, tem umas coisas que o esporte aceita assim, de goela abaixo, para ter um jogador que são absurdas. Você ter do esporte, o departamento médico do esporte é um dos melhores do país. Não deve nada a ninguém. Próxima vez, espero que os atuais dirigentes que não fizeram esse contrato, os atuais dirigentes possam explicar isso e tirar essa cláusula, né? Caso o jogador venha com essa sugestão. Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar do Santos agora. O técnico é o Kleber Xavier. Tem aí o volante Tomás Rincon, cumpriu suspensão na última rodada. Não conta com o volante William Arão. O atacante Guilherme, eles estão lesionados. Gil está suspenso. Ou seja, o Santos vem modificado, hein? Para a vaga do Guilherme, a tendência é que o Barral assuma a posição. E existe a possibilidade do Igor Vinícius começar a partida no lugar do Escobar. Provável escalação do Peixe: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, ou Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Rafael e Neymar, Zé Rafael, né, e Neymar, o Roleiser, Barral e David Washington. Pode ser esse o time, tá? O Gil, como eu disse, está suspenso. O William Arão está com edema muscular na panturrilha direita. Guilherme está com a lesão no tornozelo direito. A arbitragem da partida de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Rafael Silva Alves, também gaúcho. E o bandeirinha número 2, a bandeirinha número 2 é a Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas. O Jonathan Beckenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, é o quarto árbitro. O VAR é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, auxiliado pelo Elton Nunes, também catarinense. E auxiliado VAR número 2, Taislane de Melo Costa, que é de Sergipe. Torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negro, o Sport tem condições de ganhar o jogo? Tem sim. Primeiro com um fator que eu achei sensacional: ingressos esgotados. Só tem ingresso agora, cadeiras e camarotes, para quem é proprietário de camarote, enfim. Torcida visitante já não tem mais. Tobogã do placar deve estar lotadinho ali. Ali cabem 3.500 torcedores aproximadamente. Então, torcedor do Santos chegando junto, lógico. Tem muitos ali que são pernambucanos, tem muitos ali que são torcedores rivais do Sport e querem ver Neymar. Né? Não é à toa que... não é todo dia, né, que se tem Neymar jogando no Recife. E a galera rubro-negra vai pelo embalo.
né, do empate diante do Vitória no meio de semana, que trouxe aí uma esperança, um fio de esperança para o torcedor. Dá para acreditar? Dá. Mas o Sport precisa se superar realmente. O Sport tem muitos problemas, principalmente no entrosamento da equipe. Ainda não dá para colocar a culpa pelo insucesso ou pelo fracasso do Sport anteriormente ao Daniel Paulista, e nem dá para colocar a culpa nele nas derrotas para o Juventude e para o Botafogo. Ele está começando um projeto, ele está mexendo no time, ele está se esforçando, a verdade é essa. Ele está se esforçando e é preciso reconhecer isso. E o time do Sport precisa reconhecer esse esforço e se esforçar dentro de campo. O Sport tem que entrar ligado, pilhado e não dar vacilo. Porque o Santos, por mais que esteja numa crise aí, algumas partidas sem vitória, né? Vem de tropeços, mas tem o Neymar. É um cara que pode fazer a diferença ali na meia, uma finalização. É um cara que cobra falta também. Então o Sport precisa ficar ligado, pilhado, mas que tem condições de vencer o Santos sim. Mas é na base da superação, é na base da torcida fazendo uma abafa, o caldeirão fervendo. Então o Sport precisa realmente reagir, voltar a ser o Sport que era antes, o Sport aguerrido. E que foi assim até com o Pepa, diga-se de passagem. Aí o Pepa saiu, veio o Antônio Oliveira que, meu Deus do céu, não tinha reação alguma. Mas o Daniel, por conhecer a atmosfera rubro-negra, precisa cobrar isso dos jogadores. É postura, é hombridade. O Sport precisa ter hombridade dentro de casa. E precisa realmente mostrar uma reação. E acredito que essa reação possa vir no jogo de hoje. Galera, máscarazinha de Marquezine, tá? Todo mundo imprimiu a máscarazinha aí. Deve ser um festival de Marquezine na Ilha do Retiro. E vamos ver o que é que vai dar nisso, né? Boa sorte para o Leão da Praça da Bandeira. Já já as escalações nas nossas redes sociais e aqui no nosso shorts do canal do YouTube. E você, enquanto isso, dá um like pra gente. Deixa teu palpite aqui. Quanto é que vai ser esse jogo? Arrisca o placar aqui, tá legal? E a gente vai interagindo à medida do possível nos próximos vídeos. Dá o teu like, se inscreve aqui no canal, tá? E você pode ativar os sininhos para as notificações, redes sociais, daqui a pouco aqui nós temos as escalações e no nosso canal também no WhatsApp a escalação vai pintar por lá, tá legal? Galera, boa sorte pro Leão, foco, hein Leão? Foco para sair dessa zona de rebaixamento, para dar mais um passo, conquistar essa primeira vitória. É o que todo mundo espera e a galera do Multiplay também, tá legal? Tchau, tchau!